Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Podeis assentar. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, relembrar todo esse tempo aí, né? Rever aqui o Valdemar, um dos momentos da minha vida que mais marcou naquela época foi aquele período lá em Guadajás. Ele era o pastor da igreja lá de Guadajás. E eu estive com ele lá durante, eu acho que uma semana, duas, não sei. E aconteceram coisas tremendas lá naqueles dias que nós estivemos lá. Foi maravilhoso. E faziam anos que a gente não se encontrava, só pela internet. Agora ele está ali, né? Fico feliz de vê-lo, assim também de poder rever todos vocês que estão aqui nessa noite. Eu quero também, antes de começar a meditação nessa noite, dizer para vocês que eu mantenho um canal no YouTube, onde eu posto as nossas mensagens, as pregações, essa inclusive que eu estou gravando aqui, eu vou postar lá também. Eu posto os cultos, eu faço lives durante a semana. E eu quero convidar vocês a se inscreverem e participarem. Né? Se inscrever, é só você clicar lá no inscrever-se. E para que é isso? É para você só receber as notificações para fazer o quê? Para você assistir as transmissões que lá acontecem. Então você me encontra lá escrevendo @Roosevelt348. @Roosevelt348, e você me acha lá no YouTube. 348. Se você escrever meu nome também, Roosevelt Jerônimo, você vai me achar. Tá bom? E agora nós iremos então meditar na palavra do nosso Deus, nessa noite abençoada. Trago uma palavra de Deus para você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Sinceramente? Então vamos meditar, né? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Versículo 4 e 5. Que diz o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi lida agora, e eu te peço, fala conosco, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus. Eu me ponho em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Que assim seja. Amém. Amém. Eu quero começar a meditação dessa noite dizendo para você que Deus, Ele te amou primeiro. Antes de você amá-lo, mesmo que você ainda nem o tenha amado, antes de você conhecê-lo, Deus, Ele já te amou. Sabe quando foi que Deus, Ele te viu e te amou? Antes do teu nascimento. Você ainda nem tinha nascido e Ele te viu. E lá, naquele momento em que Ele te viu, Ele te amou. Já te amou a partir dali. E foi Ele quem te formou no ventre da tua mãe. Algumas pessoas até pensam assim:
social e eu acho que eu sou um acidente, né? Meu pai e minha mãe nem queriam que eu existisse. Eu devo estar por aqui por um acaso. Tá não. Você existe, você está aqui porque Deus quis. Ele te viu antes de nascer, Ele te amou e Ele te trouxe à vida. Foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Quando você não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura, hoje você é belo. Mas naquela época, quando você não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, era uma substância informe, Deus já estava lá, na tua vida, te amando, te formando, quando você não tinha nenhum osso. Quantos ossos um ser humano adulto tem? Uns 206 ossos, né? Pois, quando você não tinha nenhum ainda, Deus te viu, Deus te amou. E eu quero mostrar que isso é o que tem acontecido na vida das pessoas e tem acontecido na sua vida também. E a gente tem aqui nas Escrituras alguns exemplos de que isso realmente tem acontecido na vida das pessoas. E eu quero nessa noite citar aqui dois exemplos para a nossa vida, para a gente entender um pouco daquilo que tem acontecido com relação a Deus e nós com Deus. O primeiro, eu queria citar o justo caso aqui de Jeremias. Veja que esse homem, ele foi chamado por Deus para ser um profeta, para pregar a sua palavra às nações. Como ele reagiu àquele chamado? Ele disse para Deus assim, ele se sentia incapaz, impotente, ele se sentia como se fosse uma criança, apesar de já não ser mais criança, já ser um velho, ele se sentia uma criança e ele disse para Deus assim, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não posso ser esse profeta que o Senhor quer que eu seja. E aí é que Deus vem e fala para ele o seguinte, você está enganado, ô Jeremias, porque antes de você nascer, eu já te conheci. Antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te constituí um profeta das nações. Você nasceu, você tem vivido toda a sua vida e nem sabia disso, mas desde a sua concepção, eu tenho um propósito maravilhoso para a sua vida. Que propósito é esse? Que você seja profeta às nações. E você sabe quem Jeremias se tornou, né? Um dos maiores profetas que o mundo já conhecia. E aí eu chamo novamente a sua atenção. E o ministério dele não começou na adolescência, na juventude, mas já na velhice. Foi quando Deus o chamou. E a outra história que eu quero compartilhar aqui com vocês é a história de Moisés. Porque é muito interessante a história desse homem chamado Moisés. E a história dele nos mostra exatamente isso, que Deus trabalha na vida dos seus desde antes deles nascerem. E mesmo antes deles o conhecerem. Como aconteceu aqui no caso da vida do Moisés. Então veja o que aconteceu. O Moisés nasceu. E ele nasceu de uma família de judeus. E eles estavam naquele momento vivendo lá no Egito. E eles estavam como escravos do Egito. E justo naquele momento em que o Moisés nasceu, o faraó havia decretado nascendo, vindo ao mundo. Eu quero dizer para você, Deus estava lá. Deus estava vendo tudo aquilo. Deus estava fazendo todo aquele acontecimento. E
Moisés já conhecia Deus? Não. Moisés nem sabia que viria a existir. Mas Deus já sabia, Deus já estava ali cuidando dele. E Deus se manifestou na vida dele antes que ele pudesse conhecê-lo. Mesmo sem saber, Deus esteve se manifestando diariamente na vida dele. Aí você imagina, quando ele nasceu, as parteiras olharam para ele e elas tinham que matá-lo. Mas o que aconteceu? Deus tocou no coração daquelas duas mulheres, a Cifrá e a Puá, para que elas não o matassem. Elas temeram mais a Deus do que ao faraó. E elas então resolveram, junto com a mãe e o pai de Moisés, resolveram esconder o Moisés, mas não matar. E conseguiram esconder por alguns meses. Então veja, ali era Deus agindo. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Mas Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os antepassados de Moisés, ele estava ali agindo na vida dele e livrando da morte ali na mão dos egípcios. E depois daqueles meses que eles tentaram esconder Moisés, eles então viram que não dava mais para esconder, ele ia ser descoberto. E então foi que a mãe de Moisés teve uma ideia maravilhosa, né? Ela teve uma ideia inspirada por Deus, era Deus agindo e cuidando de Moisés ali. Ela teve a ideia de fazer um cesto de junco, colocar Moisés dentro e jogar no rio. E deixar que o rio levasse. E que o destino de Moisés, então, estivesse ali nas mãos de Deus. Foi o que ela fez. Fez aquela cestinha de junco, colocou Moisés dentro, jogou no rio. E olha o que aconteceu. Quem foi tomar banho lá no Rio Nilo naquele dia? A filha do faraó, a mulher mais poderosa lá do Egito, mais rica. E lá está ela, tomando banho no rio, quando de repente ela vê aquele cestinho de junco, boiando no meio da água, e aí ela, curiosa, né, pede para que pegue um cesto para ver o que era aquilo. E quando ela abriu, tinha um bebê lá dentro, era Moisés que estava lá. Ela de cara já soube que aquele menino só podia ser judeu. Por isso que ele estava dentro do cesto e dentro da água. E ela sabia que por ele ser judeu, ser menino, então ela teria que matá-lo. Mas ao invés disso, Deus trabalhou ali no coração dela. E aí o que aconteceu? Ela se apaixonou pelo Moisésinho. E ela, ao invés de matá-lo, ela recolheu aquela criança e levou para o palácio e adotou Moisés, passou a criá-lo como seu filho. E é interessante, na história de Moisés ele vive 120 anos. E ele tem esses 4 períodos, 3, aliás, de 40 anos. Né? 40, depois mais 40, depois mais 40. E aí ele vai para a eternidade. E nesses 40 anos, os primeiros 40 anos, ele viveu como o filho da filha de Faraó. Ele viveu no palácio. Ele teve tudo que um príncipe poderia ter. Mas veja bem, ele foi ensinado na cultura dos egípcios, na religião dos egípcios. Ele cresceu ali como um egípcio. Ele não sabia que ele era filho de Yahvé, que o Deus da vida dele era Yahvé, que já o amava desde antes dele nascer. Ele agora estava adorando o Ísis, o sol, a lua. E ele viveu 40 anos assim.
É interessante, olha, Deus deixou ele vivendo ali, cuidando dele, sendo cuidado, né, pelos egípcios, vivendo como um príncipe, mas ele não conhecia Deus. A verdade é que Deus estava lá o tempo todo. 40 anos. Depois desses 40 anos, aí o que aconteceu? Um dia ele viu um egípcio maltratando um judeu. E aquilo o indignou de tal maneira que ele foi repreender o egípcio e fez com tanta violência que matou o egípcio. E aí, por causa disso, ele teve que fugir do Egito. Teve que fugir do Egito porque senão ele seria morto lá. E aí ele foge. Abandona a sua posição de príncipe, né? Vai embora para o deserto. E olha o que acontece. Sabe para onde ele foi? Ele entrou no deserto e ele foi justamente para a região de Midian. A região de Midian. Sabe o que tem lá? Na região de Midian? Aquele monte Horebe. Monte Horebe. E o Moisés, então, fugiu para lá, para essa região lá do Monte Horebe. Chegando lá, ele começa, então, a viver o seu segundo período de 40 anos. Nesses 40 anos que ele viveu lá, veja, olha o tempo. Veja a paciência de Deus para fazer alguma coisa, né? Para mover. Porque primeiro ele viveu 40 anos sem conhecer Deus lá no Egito. Ele agora passou a viver mais 40 anos lá no deserto, também sem conhecer a Deus. Lá ele encontrou a sua esposa, a Zípora, né? Ele se tornou então genro lá do Jetro e passou a servir, a cuidar das suas ovelhas. E ali ele ficou por 40 anos. Terminado esse período de 40 anos, sabe o que aconteceu? Um dia, quando ele estava cuidando lá das ovelhas, lá do Jetro, né? Estava lá no Monte Horebe, cuidando das ovelhas do Jetro. Estava lá tranquilamente, quando de repente algo sobrenatural aconteceu. Ele viu uma sarça ardendo em fogo. Só que a sarça, ela não se consumia. Então pegava o fogo, mas o fogo não consumia aquele arbusto. E ele então olhou para aquilo e se aproximou para ver o que era aquilo. E eu quero dizer para você que ardente. Deus fala do meio do fogo. E sabe como foi que Deus se apresentou para ele? Disse assim: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele disse: eu tenho ouvido os clamores do meu povo que está no Egito e desci e vim aqui para ajudá-los. Veja, foi esse aí o momento em que Moisés ele encontrou o Deus que já o amava antes dele nascer, que cuidou dele quando ele nasceu, que livrou ele da morte na mão das parteiras, que livrou ele da morte no rio, que o levou lá para o Egito, que cuidou dele durante aqueles 40 anos. Quer dizer, esse tempo todo, Moisés tinha adorado tudo quanto é Deus aí, mas ele não conhecia esse Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero dizer a você, existem muitos deuses que foram criados pelos homens. Só existe um Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro.
E esse Deus, que é único e verdadeiro, é Yahvé. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que várias vezes foi esquecido. E várias vezes ele teve que levantar pessoas para que ele fosse novamente relembrado. E no caso aqui, ele estava levantando Moisés para que Moisés pudesse trazer ao conhecimento do mundo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus, que é o verdadeiro Deus que havia sido esquecido e que é o Criador dos céus e da terra, do mar, do universo, de tudo o que neles há. E aí, então, Moisés começa o seu terceiro período, né, de 40 anos, que é quando ele vai lá para o Egito para buscar o povo de judeu que estava lá. E olha qual era o propósito de Moisés. Foi o que Deus mandou ele fazer. Era para ele ir lá no Egito, tirar o povo judeu que estava lá no Egito, trazê-los pelo deserto até o Monte Horebe, o lugar onde ele se manifestou para Moisés. Para quê? Para que esse povo ali, no Monte Horebe, também pudesse adorá-lo, também pudesse conhecê-lo, também pudesse servi-lo. Eu acho tremendo tudo isso. É maravilhoso ver como Deus ele trabalha na vida das pessoas, como ele as acompanha em todo o tempo e como ele se revela às pessoas no tempo certo, na hora certa. Ele mostra às pessoas o seu caminho. Assim como ele fez lá com Jeremias também. E aí, eu quero falar com você que está aqui. Mais uma vez eu quero lhe dizer: só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que é vivo e verdadeiro. Esse Deus se chama Yahvé. A maioria das pessoas chamam Jeová, mas o nome mesmo seria Yahvé. Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus, é Ele que tem cuidado de você, e Ele é que deve ser o seu Deus. E antes de você nascer, Ele te amou primeiro. Antes de você existir, Ele já fez para a tua vida um plano. Olha, você pode não saber, mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. No caso aqui do Jeremias, Deus queria que ele fosse um profeta das nações. No caso lá de Moisés, Deus queria que ele fosse um grande libertador do povo judeu lá no Egito. E eu quero dizer para você que Deus ele tem um propósito também para todos nós. E esse propósito, além de ser um propósito assim, maravilhoso, no sentido de que nós sejamos uma bênção para o mundo, uma bênção para a humanidade, né? É também um propósito maravilhoso de Deus para conosco mesmo. Qual é o maior propósito que Deus ele tem na sua vida e na minha vida? Que nós nos tornemos iguais a Jesus, que cheguemos à estatura do varão perfeito e que sejamos sábios. E a nossa principal, maior vocação é justamente a vocação da salvação. Então veja, se o Moisés ele tivesse nascido, crescido lá no Egito, depois vivido lá no deserto, mas ele não tivesse encontrado Yahvé, tivesse morrido, o propósito da vida dele não teria se cumprido. Ele teria se perdido aí naquilo que Deus realmente queria para a vida dele. Mas o propósito se cumpriu. Na hora certa a coisa aconteceu. No momento certo, ele se encontrou com Deus. Viveu anos, pelo menos 80 anos, sem conhecer Yahvé. Mas nos outros 40 ele andou passo a passo com Yahvé. Tanto andou com tanta comunhão e intimidade,
que ele chegou a ver Deus face a face. Deus se manifestou com ele lá no alto do monte. Ele viu a glória de Deus. E conduziu o povo até a terra prometida. Ele mesmo não pôde entrar, mas ele viu. Lá no futuro, Jesus deu a ele a oportunidade de pisar lá.